que nos fortalece. E falando em bons encontros, com muita alegria, eu recebo Gabi Leite aqui, uma querida, uma amiga, que também é fruto desse processo, né? Dos bons encontros. Gabi é do Rio de Janeiro, né? E tem uma trajetória junto com o movimento negro. Nós nos encontramos já em muitos processos de luta, principalmente no campo missionário, né? Eu digo que a Gabi é uma missionária ativista também dos direitos humanos, trabalha nas campanhas estratégicas da Avaz, e ela também atua nessa participação com o movimento negro, é crente, né? É irmã abençoada, são essas raras pessoas ainda que dentro do da nossa jornada espiritual se mantém como uma pessoa de oração, uma pessoa de fé e uma pessoa com uma esperança extraordinária. Deus acolha o nosso coração e que o nosso abraço, né, chegue à vida da Gabi nesse momento, porque ela vai trazer, ela que vai nos abençoar nessa manhã. Seja muito bem-vinda, Gabi. É isso, gente. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Gabriela Leite, para minha mãe quando ela quer me dar bronca. Gabi Leite para os amigos e mais próximos. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu nasci no lar cristão, nascida e criada na Igreja Batista, sou filha de pastor. Então, imagine o combo aí que eu estou carregando nessa jornada, né? E eu trabalho com política, direitos humanos, estou dentro do MNE, faço parte do coletivo Esperançar também, no Rio de Janeiro. E queria falar para vocês que meu coração hoje está lindo, está florido, está aquecido. Todas as músicas que nós cantamos aqui, de certa forma, cada uma delas fez parte de um período da minha vida. A primeira música que a gente cantou foi a primeira vez que eu preguei, 2016, na PIB de Petrópolis. A segunda música que a gente cantou, eu lembro que foi um retiro da minha igreja. Foi totalmente marcante. E a terceira música é uma música que tem me acompanhado nesses últimos tempos. Quem é esse que vem com a gente caminhando esse caminho, que vem ensinando, que vem conversando, que vem dialogando? E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Não pode ser diferente. E a gente vai falar sobre vencer. Todo mundo aqui gosta de vencer, alguém gosta de perder. Eu sou uma péssima perdedora. Péssima, péssima, péssima. Eu estava participando de uma escola bíblica na semana passada. E tinha uma gincana, né? A gente tinha que responder rápido as perguntas que o professor estava passando. E eu entendi errado a última pergunta. E aí eu falei, não, mas tem certeza que eu errei? Tem certeza que eu estou perdendo nesse exato momento? E a gente vai falar sobre vencer hoje. Não é evangelho coach, tá? Só para a gente já começar nesse patamar aí. Não quero vender nada para vocês, não quero oferecer nada além da graça e do evangelho de Cristo. Eu quero falar hoje sobre João 16, do 32 ao 33. E nesse contexto de João, eu gosto muito de João 17. É o meu texto da Bíblia favorito. Eu falo que é uma carta de amor de Jesus para a gente. É quando ele vem falar que os protejam, não os tirem do mundo, mas que os proteja do mal. Proteja aqueles que estão aqui e aqueles que virão ainda. Mas a gente vai falar sobre João 16, do 32 ao 33. Beleza? E aí Jesus, antes da crucificação, antes da traição, ele vai falar para os seus discípulos. Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinhos. Mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. E aí eu quero... Muita tecnologia, gente. E aí esse finalzinho.
Neste mundo sofrereis tribulações, essa é a minha versão, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Em outras versões ele vai falar, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente fala de vencer, a gente precisa contextualizar o que é esse vencer hoje em dia. Porque às vezes a gente vai pensar que vencer é ganhar na loteria. Fim do ano está chegando, a mega da virada está vindo aí. Às vezes a gente vai pensar que vencer é a nossa promoção no trabalho. Às vezes vencer é passar na faculdade dos sonhos. Só que a gente está cansado. Eu estou cansada. Às vezes é quarta-feira, a gente fala assim, está cansada, né, amiga? Eu falo, como é que você sabe? Está tão transparente no meu rosto. E nós estamos cansados, estamos sobrecarregados num sistema que é fadado a esse cansaço, a esse desencanto com a vida. Nesse sistema que, por vezes, não quer que a gente vença de maneira alguma. Ontem, a pastora Ódia Barros, no Conversas Pastorais, nosso encontro ontem, ela falou sobre a igreja com I maiúsculo, as grandes e poderosas igrejas fundamentalistas, e as igrejas com I minúsculo, que é isso aqui, que é gente, que é olhar, que é carne, que a gente encosta no outro, a gente abraça o outro. Eu recebi um abraço lindo agora. E, por vezes, a gente se encontra nesse sistema evangélico, do evangelicalismo bruto mesmo, que se torna uma máquina de moer gente. É um sistema que, a cada 23 minutos, morre um jovem negro. É um sistema que o número de feminicídio cresce a cada ano. É um sistema que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil está pelo 15º ano consecutivo no topo dessa lista. E quando a gente fala sobre esse sistema, é um sistema que não quer a gente aqui. É um sistema que não se contempla com a nossa presença aqui. E a gente está aqui hoje num movimento de resistência. A gente está aqui hoje falando, a gente gosta de gente. A gente gosta de comunhão. A gente gosta de adorar e louvar ao Deus vivo. A gente gosta de caminhar com o mesmo Cristo que caminhou com a gente no caminho de Emaús. E a gente precisa sobreviver nesse sistema, que é difícil. Em situações de guerra, que a gente tem guerras acontecendo, uma sobreposta à outra, né? Começamos com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Estamos vendo os horrores em Gaza, no Líbano, na Cisjordânia. E toda guerra traz essa necessidade de estratégia. E se a gente quer sobreviver nesse mundão aqui, a nossa estratégia é essa. A nossa estratégia é o abraço. A nossa estratégia é o bom dia que eu recebi ali na frente quando eu cheguei. A nossa estratégia é todo dia a gente acordar cansado, exausto. Tem dia, gente, meu despertador ele toca todo dia às 7 da manhã. Às vezes eu acordo às 7h50, porque eu estou cansada. Não sei se mais alguém aqui trabalha com direitos humanos ou política, mas é um campo insalubre. A gente sabe como é o mundo, a gente entende como é o mundo, mas quando a gente se coloca nesse lugar de se colocar nesse contexto ainda mais próximo, é ainda pior. E a gente tem essa necessidade ainda de sobreviver. Alguém que já assistiu, acho que todo mundo já assistiu, né? Jurassic Park, o filme. Tem uma frase que diz assim, a vida encontra um meio. É um babado, gente. Os caras querem trazer dinossauro de novo. É o primeiro filme no século passado, né? Mas os caras querem trazer dinossauro para a nossa realidade de novo.
E aí a galera cética, os cientistas, né? Mas isso é impossível, não tem como. E o cara fala, galera, a vida encontra um meio. E a nossa vida tem encontrado um meio. E eu gosto de pensar que esse meio que a gente tem encontrado não parte de nós apenas. Parte de mim o abraço, parte de minha comunhão. Mas se eu tiver que sobreviver sozinha, eu não consigo. E é aí que a gente vai trabalhar a graça. Aí que a gente vai trabalhar a beleza da salvação. É aí que a gente vai trabalhar a igreja com I minúsculo. Que é a igreja que insiste. É a igreja que resiste. É a igreja que pode ser pequena, pode ser grande, mas ela está lá. Ela não recua. Porque o que a gente tem hoje é o quê? Vocês estão falando desse negócio de direitos humanos aí, que palhaçada. Coisa de esquerdista, comunista. Ninguém quer saber sobre isso. E por vezes a gente acha mesmo que ninguém quer saber sobre isso. Se a cada momento eu, que sou uma mulher negra, jovem, vejo que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, me parece que ninguém quer saber sobre isso. Me parece que eu estou gritando para o vácuo. Estou gritando para o vazio. Mas aí eu lembro da máxima que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu começo a minha caminhada como missionária, como o pastor Rafa falou, de uma forma muito inusitada. Eu sou de Petrópolis, e Petrópolis, em 2022, não sei quantos aqui sabem, ocorreu aquela chuva terrível, tenebrosa. E a cidade, gente, mudou. 15 de fevereiro de 2022, desde 3 horas da tarde até 7h30 da noite, a cidade ficou completamente transtornada. A minha casa em Petrópolis, casa da minha mãe agora, fica bem na frente do morro que desceu, levando 234 vidas, em questão de horas. E vendo aquele desespero das pessoas no dia 15 de fevereiro, às 7h30 da noite, eu vou para a minha igreja, ligo para o meu pastor e falo, a gente precisa abrir isso aqui. Não tem como a igreja ficar fechada nesse momento. Eram pessoas procurando entes queridos, pessoas procurando comida, pessoas procurando abrigo, porque elas não conseguiam sair da cidade. Petrópolis fica muito perto de Magé, Piabetá, e existe uma galera que sai de Magé, sobe a serra para trabalhar em Petrópolis e volta para Magé. Então imagine o desespero daquelas pessoas com uma cidade completamente embaixo d'água e elas não tinham saída. Eu ligo para o meu pastor e falo, a gente precisa abrir a igreja. E naquele momento, vendo o olhar de desesperança daquelas pessoas, do medo, do desespero, do pavor, eu fiquei pensando, há quanto tempo essa igreja não estava sendo igreja? Porque às vezes a gente entra naquela máxima de domingo na igreja, passa a semana, chega domingo, igreja de novo. E a igreja ela vai acabando, ela acaba fazendo parte do quê? Dessa roda, desse mundão, desse sistema, que se torna usual, que se torna comum demais. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser parte de uma igreja que não consegue entender quem que venceu o mundo. Porque quando a gente abre a igreja lá atrás, é a gente mostrando para as pessoas isso aqui que a gente leu em João 16. No mundo tereis aflições. E são tantas as aflições, gente. São diversas.
É o dia a dia, é o transporte lotado. É a jornada dupla, tripla da semana. São mães que deixam os filhos na escola de manhã, precisam cuidar dos filhos de outras pessoas e quando voltam para casa elas não conseguem cuidar dos seus próprios filhos. E a minha preocupação é que a gente acabe se esquecendo, no meio desse caos todo que a gente vive, quem é que venceu o mundo. A minha preocupação é que a gente esteja tão alinhado com esse sistema, que a gente esteja tão alinhado com essa demanda da vida louca, debaixo de uma procura maluca do capital, do dinheiro, dessa procura maluca de eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir. Porque o mundo cobra isso da gente. Você trabalha 40 horas por semana. Quem aqui faz só 40 horas por semana de trabalho, gente? Quem aqui trabalha só 40 horas por semana? Aí a gente leva trabalho para casa. A gente começa a trabalhar desde casa. Às vezes você está tomando café e já está lá. Tac, 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 tac. E aí é uma reunião que dura 3 horas. Poderia ser 1h30. E o mundo continua querendo que a gente siga essa lógica maluca. E quando a gente traz isso para o contexto da igreja, eu não sei quantos aqui já pararam para pensar, mas eu penso muito sobre isso. De como o Brasil, o modelo de igreja do Brasil foi completamente importado de fora. E eu conversando sobre isso com um amigo meu, pastor Gustavo, da comunidade Rizoma, lá no Rio, e ele falou, Gabi, a gente está importando o modelo de igreja falido. A gente não está importando o modelo de igreja idônea, igreja ideal, uma igreja bacana que a gente vai acolher todo mundo. Especialmente de países do norte global, é um modelo de evangelicalismo que não funcionou lá e a gente continua bebendo dessa fonte o tempo todo. E quando a gente olha para o norte global, a gente consegue, é quase palpável que o Senhor daquela localidade, especialmente, é a grana, é o poder, é a ganância, é o querer cada vez mais. São lugares em que quanto mais você tem, mais você é. Gente, o que é isso? Que identidade é essa que a gente está construindo? Eu sou o que eu tenho? Caramba, eu sou um iPhone? Eu sou uma casa? Eu sou o meu notebook? E aí a gente olha para a Bíblia. E a Bíblia vai falar que nós somos o quê? Filhos amados em quem Deus encontra prazer, em quem Deus encontra gosto de ver. E isso é contra esse mundão. Porque o mundo, o Instagram, o Twitter, finado que voltou agora, essas redes sociais querem falar que a gente é o que a gente consome. Que a gente é o que a gente compra. Gabriela não é Gabriela. Gabriela é o trabalho de segunda a sexta. Gabriela é quantos relatórios ela conseguiu fazer numa semana. E o mundo ele vai insistir nisso. Só que a gente precisa lembrar, eu trouxe tanta coisa pesada para a gente pensar agora, mas a gente precisa lembrar que quem rege as estrelas, o céu, os mares, o universo, é este que venceu o mundo. Eu tenho muita dificuldade em compreender a graça. Porque eu falo dessa questão da nossa produtividade, eu gosto muito de produzir. Eu gosto muito de entregar. E aí, a minha vida é regida por um Jesus Cristo
que ele vai falar que não há nada que você faça a mais, não há nada que você faça de menos. Você está debaixo do meu amor incondicional. E aí eu vivo no planeta Terra, que vai me falar que eu preciso fazer mais, vai me falar que eu não posso fazer menos e que eu sou exatamente aquilo. E aí meu conflito com a graça, ele vem, isso dura anos. Eu acho que agora eu estou começando a conseguir conversar com a graça, dialogar com a graça. E aí a gente para e pensa, quem é esse que vem conversando com a gente no caminho de Emaús? Quem é esse que quando ele fala, nossos corações eles queimam por querer ouvir mais, por querer conversar mais, por querer dialogar mais? Quem é esse Deus que se faz homem, que se faz carne, para morrer da pior maneira possível? Porque quando a gente vai olhar para a cruz, a gente precisa lembrar que quem era crucificado era uma galera que já era considerada a escória da sociedade. Pior castigo possível. Quem é esse Deus que se faz carne, homem, é tentado no deserto, é perseguido, mas no meio do caminho todo, ele vem falar que nós somos filhos amados. Ele vem falar que a comunhão é possível. Ele vem falar que é muito mais que possível erguer a voz contra a injustiça, contra os poderosos. O cara entrou no templo com um chicote, gente, e arrasou aquele lugar. Ele vem mostrar pra gente que ir na contramão disso tudo que nos é bombardeado o tempo todo é possível. Porque é Ele quem venceu isso tudo. E aí, quando a gente vai falar de vencer, é no meio da aflição também. Jesus, ele vence a morte, mas antes disso o cara é crucificado. Antes disso ele é traído. Antes disso ele perde amigos. Ele é negado no caminho. Pedro, ó, você vai me negar hoje 3 vezes, tá? Anota aí no Google Agenda. E Pedro vai falar, que isso, Senhor? Tá maluco? Se Pedro fosse carioca, ele ia falar, tá doidão? E Jesus fala, você vai me trair hoje, vai me negar. E aí Pedro, naquela prepotência, né, de sou servo do Deus Altíssimo, não negarei. E aí chega o primeiro. Não era você que estava lá com ele? Nunca vi. Chega o segundo. Não era você que andava com ele? Não sei do que você está falando. Chega o terceiro. E aí é a pá de cal, né? Pedro, ele chora copiosamente. Pedro, ele sofre. Porque tribulação, dificuldade é isso. É a gente sofrer porque esse mundo tem imposto coisas o tempo todo a nós e a gente nega. E a gente trabalha mais de 40 horas por semana. E aí eu não estou falando para você não entregar seus relatórios. Não estou falando para você não produzir o que você tem que produzir durante a semana. Mas eu falo que a gente pode encontrar caminhos diferentes, diferenciados, como a gente gosta de falar no Rio,
para conseguir caminhar essa lida. A vida não é fácil, gente. Eu nasci com uma síndrome raríssima, chamada síndrome de Tourette. Na verdade, é francesa, é Tourette. E essa síndrome, ela me dá espasmos, me dá muitos tiques nervosos. Então, pisco muitos olhos, balanço os ombros, balanço a perna. Eu comecei a desenvolver isso aos 7 anos de idade. Fui diagnosticada aos 16. Durante toda essa caminhada, eu ficava, gente, o que é isso? Por que eu pisco tantos olhos e as crianças riem de mim na escola? Por que meu corpo fica cansado mais rápido que o das outras pessoas? Porque meu corpo ele não para. Não para, em momento algum. Quando eu durmo, graças a Deus, ele para, mas ele não para em momento algum. E dos 7 aos 16 anos era uma enorme interrogação na minha vida. O que é isso que eu tenho? Por que eu passo por isso? E aí a grande pergunta é por que eu passo por isso? Por que eu passo por essa dificuldade tão grande? E é uma dificuldade que vai minar sua apropriação de si, sua autoestima, suas relações, como você estuda. E quando eu fui diagnosticada, eu fiquei muito feliz e fiquei muito triste. Fiquei muito feliz porque eu descobri, enfim, o que eu tinha, a síndrome francesa. E fiquei muito triste porque não tinha cura. Tourette não tem cura. E eu lembro que naquele dia minha mãe chorava tanto. Tanto. Acho que foi um dos dias mais tristes da nossa família. Depois da minha mãe lavar a alma, ela falou, mas a gente vai continuar. Vamos seguir. A gente não vai se deixar bater por isso. Porque a vida segue, gente. A vida, ela continua. A vida encontra um meio. Mas a vida que a gente pensa que encontra um meio é uma vida debaixo da graça e da misericórdia daquele que venceu este mundo. Jesus, ele vence o mundo. Acima de tudo, ele vence a morte. Eu vi um pastor falando uma vez que todos os nossos medos culminam na morte. Se você tem medo de cobra, é porque você pode ser picado, envenenado e morrer. Se você tem medo de altura, você pode cair, você pode morrer. Se tem medo de cachorro, o cachorro pode, sei lá, te morder, te colocar uma infecção, coisa parecida. E o fim é esse. E aí a gente para pensar que o Cristo que nós conhecemos, e eu falo que é o Cristo que nós conhecemos porque nós queremos conhecê-lo. E como é bom conhecer Jesus, gente. Esse Cristo que nós conhecemos é o mesmo Cristo que venceu o mundo, venceu a morte. E ele vem falar pra gente que apesar disso tudo aqui que a gente está vivendo, apesar do medo, do desespero, apesar da tristeza, ele venceu. Não foi o racismo que venceu. Não foi a homofobia que venceu. Não foi o machismo, não foi o sexismo que venceu, gente. Foi Cristo. O nosso futuro não é o medo. O nosso futuro não é o desespero. O nosso futuro não é o coração partido. O nosso futuro não é a doença. O nosso futuro não é a falência. O nosso futuro é um vencer em Cristo. O nosso futuro não é vencer na teologia coach, que a gente tem escutado bastante, dito contexto da cidade de São Paulo. O nosso vencer não é acumular bens. Nosso vencer não é só 15 carros na garagem, uma mansão. Óbvio que a gente não vai reclamar disso.
Tem uma mansão? Glória a Deus. Mas o nosso vencer, ele vai muito além. A gente não vence sozinho. No lugar onde a gente está hoje, vence quem chega no topo sozinho. E é isso que a galera vai querer falar e vai falar com veemência, com certeza. Vence quem chega lá primeiro. Vence quem pisa em cima do outro para chegar lá melhor. Vence quem tem mais likes no Instagram. Vence quem tem mais poder de influência. Vence quem tem mais poder. E a gente vai olhar para a Bíblia e a gente descobre que vence quem dá vida por aqueles quem Ele ama. A gente vai descobrir que quem vence é um Deus feito homem, que Ele vai parar absolutamente tudo, porque Ele vê uma galera colocando o amigo através do teto. Senhor, precisa ser curado. Jesus sendo Deus, Ele poderia muito bem falar: galera, estou pregando, não me atrapalhem. Estou exortando a minha comunidade de fé, não me atrapalhem. Eu gosto de falar sozinho, não me atrapalhem. Mas Ele para tudo, gente. Ele para tudo, porque vence quem olha para o outro, quem enxerga o outro além de olhar. E a gente precisa resistir de tempos em tempos. A gente precisa rememorar que vence quem está nisso aqui. Vence quem está no corre todo dia. Vence quem está pegando metrô lotado, sucateado pelo estado, pelo município. Essa é a galera que está vencendo. Vence quem está fazendo corre. E quando a gente começa essa lógica, deu um erro aqui. Quando a gente começa a pensar essa lógica, a gente percebe que vencer não é para quem está sozinho. A gente precisa buscar quem está sozinho, porque a gente vence junto. A gente vence junto porque Ele venceu o mundo. Existe um trecho, e eu queria ler com vocês, não vou me alongar. É o trecho do último discurso de Martin Luther King. Se chama Eu Estive no Topo da Montanha. E ele vai terminar o texto assim: não sei o que acontecerá agora. Dias difíceis virão, mas não me importa, pois eu estive no topo da montanha. E não me importo. Como qualquer pessoa, gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não me preocupo com isso agora. Apenas desejo obedecer aos desígnios de Deus. E Ele me levou ao topo da montanha, olhei ao redor e contemplei a terra prometida. Posso não alcançá-la, mas quero que saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Estou tão feliz, eu não me preocupo com nada. Não temo homem algum. Meus olhos viram a glória da presença do Senhor. Esse é o último discurso antes de Martin Luther King ser assassinado. A gente fala que a gente está fazendo o nosso corre para agora, para amanhã. E eu sei que todo mundo aqui tem essa consciência de que está todo mundo aqui buscando um mundo mais justo. Um mundo com mais equidade. Um mundo mais saudável, mais palatável. E Martin Luther King foi um cara que buscou isso. Um mundo mais justo.
Só que ele não viu a terra prometida. Mas ele sempre andou com a certeza de que ele estava construindo agora o que ele queria que os filhos vissem. Aquele discurso dele em Washington, ele vai falar: eu quero que os meus filhos conheçam um mundo em que eles não serão julgados pela cor da sua pele. Eu quero que as pessoas conheçam um mundo em que elas não serão julgadas pela sua classe social. E é esse mundo que a gente está procurando construir o tempo todo. É esse mundo que a gente está lutando para conseguir vencê-lo. E a boa notícia é: quem venceu o mundo está nesse corre junto com a gente. Quem venceu o mundo está no caminho de Emaús com a gente. Está no caminho do CPTM com a gente. Quem venceu o mundo estava com a Gabriela dos 7 aos 16 anos. Quem venceu o mundo caminha dia e noite, seja no vale da sombra da morte, seja no auge da nossa vida, seja no sucesso, seja na derrota, porque a gente tem esse olhar de certeza de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nem profundidade pode separar a gente daquele que venceu o mundo. Porque é sobre esse amor, é por causa desse amor que a gente está aqui. É por causa desse amor que a gente resiste e insiste todo dia. É por causa desse amor que dá a vida pelos que a gente continua aqui. E aí eu relembro com vocês. Não foi o racismo que venceu. Vou falar de novo para a gente nunca esquecer isso. Não foi a homofobia que venceu. Não foi a transfobia que venceu. Não foi a dor que venceu. Quem venceu o mundo é o Cristo ressurreto. É o Cristo que se fez presente entre todas as crianças que estavam aqui ontem. É o Cristo que se faz presente a todo momento quando a gente vai tomar um café na padaria. É o Cristo que se faz presente no Conversas Pastorais ontem. Eu gosto de pensar que o Cristo que venceu o mundo é o Cristo dos encontros. É o Cristo que todo domingo. E é um Cristo que vence, venceu, vencerá e é vencedor, que ele se faz tão simples de ser alcançado. Ele se faz tão livre para ser alcançado. E graças a ele a gente tem acesso direto ao Pai. Então hoje, para a gente começar essa semana, eu queria que vocês me prometessem de coração lembrar que a gente está vencendo porque ele venceu. Lembrar que nós teremos aflições essa semana toda. Lembrar que o metrô lotado vai estar esperando a gente. Lembrar que a dor também vai estar esperando a gente. Infelizmente, lembrar que o racismo sabe onde a gente está o tempo todo. Ele sabe nosso CEP e nosso CPF. Mas em quem a gente acredita, quem a gente louva, quem a gente chama para estar perto, venceu tudo isso. E é nessa certeza, é nessa caminhada, é nessa junção de ideias, de pessoas, de encontros, a gente vai ter essa certeza
de que é Ele. É Ele quem vence a morte, principalmente a morte. É Ele quem já venceu a morte. Eu quero orar. Tudo bem? Eu queria que a gente mantivesse em mente que não é a profundidade que vai vencer, não é a altura, não é a largura, não é nada disso. Eu estou sendo repetitiva porque a gente acaba esquecendo no dia a dia. Em meio à dor, em meio ao desespero, em meio ao desânimo, a gente esquece. Mas a minha oração hoje é que a gente crie mecanismos, estratégias para a gente lembrar todo dia que quem venceu foi Ele. Quem vence é Ele. Vamos orar? Senhor, hoje nós te agradecemos pelo privilégio, a responsabilidade, Senhor, de estar aqui hoje. Porque nós sabemos que o mundo tenta tragar a gente de todas as formas. Tenta falar que nós somos do que nós consumimos. Tenta falar que nós somos aquilo que nós fazemos. O mundo tenta falar de todas as formas que nós somos o que produzimos. Mas hoje a gente te pede que sejamos lembrados todos os dias que nós somos filhos amados teus. Que nós somos os filhos a quem o Senhor enviou o seu filho em nosso lugar. Que a gente possa se lembrar todo dia, Deus, que nada do que a gente faça a mais ou a menos vai ocupar o lugar da tua graça. Que a gente possa lembrar todo dia que esse mundo é mau. Que esse mundo jaz do maligno, como diz a tua palavra. Mas que esse mundo já foi vencido. E esse mundo foi vencido na cruz. Que hoje vazia nos lembra que Cristo é o vencedor. Nós te agradecemos por essa igreja. Te agradecemos por estarmos num lugar em que essa junção de pessoas tem um compromisso, Pai, com a tua justiça, com o teu reino. Tem compromisso com a vida. É uma igreja que todos os dias procura um meio através da vida. É uma igreja que insiste em ser casa, que insiste em ser abraço. É uma igreja que insiste, Senhor, em trabalhar a cada dia mais para se parecer mais contigo. É uma igreja daqueles que são seguidores de Cristo. É uma igreja de gente que se faz humilde para entender que somos pequenos exemplos de Cristo aqui. E que nós possamos continuar com essa mentalidade do teu reino para entender que aqui a gente precisa começar a fazer com que a eternidade comece a partir do nosso dia a dia. Que a gente possa lembrar as pessoas ao nosso redor que a eternidade começa aqui. É sobre oferecer o pão, é sobre repartir o pão, é sobre compartilhar a mesa, é sobre dar espaço na mesa, Pai. Eu te peço que a gente não esqueça da tua mensagem de que o mundo já foi vencido. Em meio à dor, em meio à tragédia, que a gente não esqueça da tua mensagem. Que ela encontre terreno fértil nos nossos corações, Pai. Para que a gente lembre todo dia que quem venceu foi Cristo. Que essa seja a nossa certeza todos os dias da nossa vida. Até que Ele volte. Até que Ele retorne. E a gente tenha os corações queimando nessa caminhada, nesse caminho de Emaús. A gente nunca esqueça daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós testemunhamos pelo teu reino, no teu reino, sobre o teu reino, Pai. Fica conosco, abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa semana e que seja um momento de alegria, um momento de comunhão aqui na tua casa, Pai. É isso que nós te pedimos hoje. Nós te agradecemos com essa certeza de que Cristo venceu o mundo. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada.